História do direito. Direito hebraico. O povo hebreu. As características do povo hebreu. Era um povo monoteísta, acreditava em um só Deus, a lei foi inspirada por Deus, ir contra a lei era ir contra o próprio Deus. Leigo e divino, pecado e crime se confundem. Direito é imutável, somente Deus pode modificá-lo. Os rabinos podem interpretá-lo para adaptar à evolução social, mas nunca modificá-lo. As leis hebraicas. A base moral da legislação mosaica pode ser encontrada nos 10 mandamentos. O Torá quer dizer o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio é a reunião das leis. A aplicação das leis hebraicas. A justiça. A legislação é bastante rigorosa na questão da justiça, prevendo inclusive a obrigatoriedade da imparcialidade no julgamento. Para operacionalizar a justiça, fica estabelecido que cada cidade terá obrigatoriamente que contar com juízes e que estes não poderão corromper-se. O processo. A questão de cometer a justiça é um ponto que difere os hebreus dos outros povos, já que praticamente não se admite julgamento sem investigação ou julgamento por forças naturais ou deuses. A pena de talião. É a Bíblia que primeiro descreve o princípio da pena de talião. É a rigorosa aplicação do crime e da pena. A teoria do olho por olho, dente por dente. Embora esse princípio fosse usado entre os hebreus, era de maneira mais amena que entre os outros povos, porque outros princípios limitavam sua aplicação. A individualidade das penas minimiza a ação do princípio da pena de talião. A lapidação é o nome que se dá à pena mais comum do Antigo Testamento. É a morte por apedrejamento. Para os israelitas, morreria dessa forma os idólatras, feiticeiros, filhos rebeldes e as adúlteras. As cidades de refúgio. A preocupação com a justiça chega ao ponto de prever e obrigar o estabelecimento de cidades de refúgio, onde pessoas com problemas poderiam se refugiar para que fosse feita a justiça com calma e não no calor de fortes emoções. O homicídio. O princípio da pena de talião era usado como base na penalização deste delito. Os hebreus não permitem a punição daqueles que cometeram homicídio sem querer, pois o povo era um povo que não concebia a negligência, imprudência ou imperícia como causas de homicídio ou danos. Testemunhas. A prova testemunhal era primordial na antiguidade e pode ser visto até hoje. Uma única testemunha não era suficiente, deveriam haver 2 ou 3 testemunhas. As penas para falso testemunho eram pesadas, sendo aquela equivalente à pena que o acusado teria se fosse condenado. O matrimônio. Este não era de direito religioso ou civil, mas era um assunto puramente particular entre 2 famílias. O adultério. Embora o peso maior do adultério esteja sobre a mulher casada, aqui também há um certo peso do crime também para o homem. O divórcio. Todos os povos da antiguidade preveem o divórcio. Começou a ser proibido a partir do cristianismo. Na legislação mosaica, somente homens podem divorciar-se. Às mulheres não cabia iniciativa. Mesmo assim, deveria haver algo vergonhoso na esposa para que o marido pudesse repudiá-la. Concubinato, considerado algo normal, apenas no livro de Levítico, que ordenava que as concubinas não fossem irmãs. O estupro, sem pena para a vítima, é previsto somente no caso específico de a mulher ter sido violentada em um lugar onde poderia ter gritado sem que ninguém a ouvisse. Herança e primogenitura. O primogênito era beneficiado em detrimento dos outros filhos homens, já que as mulheres tinham direito apenas ao dote. Defloração. Aplica-se à mulher virgem não comprometida. O homem que for pego em flagrante deverá indenizar o pai da jovem e ela ficará sendo sua esposa e não poderá devolvê-la durante toda a vida. Os escravos. Aquele que se tornará escravo em razão de pagamento de dívida ficará em liberdade no 7º ano. Receber algo para deixar na casa do seu senhor não é considerado como forma de pagamento. O governo. Quem institui o governo é Deus. Portanto, o rei não pode se sentir muito acima dos demais mortais. Quem os escolhiam eram os profetas amandos, segundo a crença israelita de Deus.